Louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor. Boa noite, meus queridos irmãos, filhos da Betel Plenitude. Louvado seja Deus, hoje é quinta-feira. Estamos já na metade do mês de setembro e até aqui o Senhor nos tem ajudado. Louvado seja Deus, glorifica o Senhor pela sua vida, pela tua casa, família, parentela. Já abençoo todos vocês em nome de Jesus. O que eu quero compartilhar hoje é 3 versículos do primeiro capítulo de Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 1, 2 e 3. Tem alguma coisa interessante aqui que o Senhor quer trazer para nós no dia de hoje. Apocalipse 1, do 1 até o 3. Então a palavra do Senhor diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Olha a sequência aí. O Pai teve a palavra, passou para o Filho, porque diz que Deus deu a Jesus Cristo, para mostrar aos servos. Daí o anjo envia e notifica a João. Quando você começa a ler o Apocalipse, parece que é o próprio Jesus que está escrevendo. Mas é João, super inspirado pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que é Deus. E a gente sabe todas essas coisas. Agora, o interessante é o seguinte, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, todos nós, a família bendita do Senhor, as coisas que brevemente devem acontecer. Quando você vai pegar, o Apocalipse está no Novo Testamento, é o último livro do Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Quando você pega aqui a palavra breve, algumas versões breve, aqui na minha está brevemente, breve vem do grego tachei. E tachei, ele está falando o seguinte, em breve, não quer dizer que ele vai vir amanhã, daqui a 3 dias, daqui a uma semana. Aqui não é um advérbio de tempo, é um advérbio de modo. De que modo ele vai vir? Breve, brevemente. Não está falando quando ele vai vir. Muito bem. No versículo 2 ele fala, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Daí ele fala assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha que legal, o tempo está próximo. Está falando que logo, um dia, não vai demorar muito, aqui sim, as coisas vão acontecer. Quando você pega aqui essa parte B, né, do versículo 3, você começa a perceber que quando os eventos do Apocalipse acontecerem, serão acelerados, serão rápidos, serão urgentes e vai acontecer logo. Aí sim é tempo. Quando? Rapidinho vai acontecer. Quando os eventos, repito, os eventos do Apocalipse começarem a acontecer. Vão ser rápidos, muito rápidos. E quando a gente volta para o versículo 3, que fala, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve a palavra, guarda. Então quem lê, quem ouve, que guarda. Aqui é muito mais, significa muito mais do que ouvir a palavra de Deus. Tem que guardar. Quando você pega esse versículo aqui, você precisa guardar a palavra, e isso significa submeter-se a ela de forma que a nossa vida não seja mais como era antes, que a nossa vida seja diferente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais se ouve, mais se crê, mais a gente vai confiando, mais a gente vai se fortalecendo, mais a gente vai se alimentando, mais a gente vai ficando forte para resistir ao dia mau, mais nós vamos ficando fortes para vencer as lutas de sabores, circunstâncias, desafios e tudo aquele monte de coisa que todo dia vem diante de nós, acontece para nós, para nossa família, para nossa parentela, para nossa casa, no trabalho de cada um, na empresa de cada um, no casamento de cada um, sempre tem uma coisa. Então, quando a gente ouve, a gente lê, ouve e guarda as coisas que nela estão escritas, nessas profecias, então, porque o tempo está próximo. Então, eu não posso fazer as coisas de Deus relaxadamente.
Eu não posso ler como eu leio uma revista, eu tenho que estudar, meditar a palavra de Deus, porque Deus sabe que nós não temos condições de entendermos o que está aqui se não for através da revelação do Espírito Santo. Então, quando eu leio, eu ouço a palavra, estou ouvindo o Senhor falar, guardo no meu coração. Então a fé vai aumentando, a confiança vai aumentando, a determinação vai aumentando, tudo aquilo que é medo, insegurança, ansiedade vai caindo por terra, porque a Bíblia diz, nós sabemos em quem temos crido. Eu, você, nós sabemos em quem temos crido. Então louvado seja Deus por isso. Então quando ele fala aqui também, a palavra guardam as coisas que estão escritas, significa obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus é o seguinte, é obedecer para deixar ela que está no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, deixar ela fluir. E como é que a palavra de Deus vai fluir? Por causa do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Por exemplo, você está ali num lugar, numa situação, de repente, vem um texto bíblico na sua mente, no teu coração. Vem um versículo bíblico na tua mente, no teu coração. Nossa, que legal! Sou muito bom, sou muito boa. Para com isso. Sabe por que veio aquele texto ou aquele versículo na sua mente, no seu coração, no seu espírito? Porque um dia você leu aquele versículo, um dia você estudou aquele versículo. E como o Espírito Santo está em nós e nos acompanha, e os anjos do Senhor estão juntos, o próprio Espírito faz com que naquele momento a gente se recorde daquela palavra, daquele texto, daquele versículo, daquela passagem, daquela experiência bíblica, porque vai nos ajudar a resolver aquela situação, daquele momento. O Espírito Santo sabe tudo o que a gente está passando. Está dentro de nós, ele sabe quando lá dentro está fervendo, ele sabe quando lá dentro está bem, quando a gente está contente, quando a gente está com dificuldade. O Espírito Santo sabe tudo isso. E ele sabe a hora que ele precisa se manifestar. Por exemplo, quando você está com o seu carro, começa a anoitecer, você faz o quê? Pimba! Acende a lâmpada do farol, a lanterna ou o farol já do carro. Por quê? Porque há uma necessidade. O Espírito Santo está dentro de nós. Surgiu a necessidade, o Espírito Santo, pimba! Lança o versículo, a passagem, o texto, a experiência bíblica, porque ele sabe que nós precisamos. Ele sabe que é uma necessidade. E assim sucessivamente. Então é muito interessante que a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos servos as coisas que brevemente, de que modo elas vão acontecer, o Espírito Santo vai revelando para nós, porque o próprio livro do Apocalipse diz, significa revelação. O Espírito vai revelando de que modo as coisas vão acontecendo. E avisando que daquele modo que as coisas forem acontecendo, algumas vão acontecer rápido, outras vão demorar um pouquinho, e assim sucessivamente. E com isso ele vai nos tranquilizando para que a gente não perca o foco. A gente continue firme acreditando no Senhor, buscando o autor e consumador da fé. Olhando sempre, sempre, sempre para o norte da bússola. Olhando para o porto seguro, que é Jesus de Nazaré. Então, queridos, fique aí com essa palavra, fique com esses versículos, guarde tudo isso, né, como diz a palavra, leia, ouça, né, você tem que ouvir e guardar as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Aí sim é questão de tempo. Tempo, dias, meses, semanas, aí sim é tempo. Então guarda tudo isso para que a nossa vida, todos nós, a nossa vida seja transformada pelo Senhor. Seja transformada pelo Espírito Santo. Que a gente consiga ver e raciocinar e discernir as coisas erradas, nos arrependemos, pedimos perdão pelos nossos pecados, faltas, erros e falhas, o Senhor nos perdoar, pois Ele veio para isso, morreu por nós para isso, nos perdoar aquela dose daquele sangue maravilhoso vem sobre nós, o sangue da redenção, o sangue redentor. Louvado seja Deus. E aí a gente vai se transformando, recebe o batismo de perdão, de arrependimento, o batismo de amor, e as coisas vão acontecendo. Coisas novas. Novidade de vida, novidade de espírito, tudo isso vai acontecendo com cada um de nós, a cada dia, à medida que vamos buscando, lendo, ouvindo e guardando a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Abençoo cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero orar com você agora. Louvado seja Deus. Senhor, eu já apresento todo o nosso povo querido aqui no teu altar. Apresento todas as vidas que estão aqui.
todas as vidas que vão assistir esse vídeo. Não sei quanto tempo vão assistir, mas não importa. Todos que vão assistir, não importa se vai ser compartilhado. Tudo que vem do Senhor é bênção para nós. Então, toda ali a nossa cestinha de pedidos de oração cheinha. O Senhor recebe no teu altar. Ali a outra cesta que tem os projetos de vitória, os projetos de vida da família para 2020. O Senhor recebe no teu altar. As nossas vidas, maridos, esposas, casais, filhos que são as sementes, toda a família, toda a parentela, depositada no teu altar. Nossas lutas de sabores, dificuldades, problemas, circunstâncias, intempéries da vida, depositados no teu altar. Todo medo, novamente, toda insegurança, toda tristeza, toda apostasia, toda ansiedade, todo esfriamento espiritual, todo mundo que está tentando desistir, recuar, olhar para trás, eu não vou mais, eu não aguento, estou sem força. Tudo isso está repreendido em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Porque Deus é o único, forte, poderoso, vivo e verdadeiro que pode resolver a nossa vida. Estamos passando o que não precisaria passar. Muitos já passaram o que não precisariam ter passado. Muitos, quem sabe, vão passar por coisas que não precisam passar. E assim por diante. Mas nós temos um Deus que tem paciência, tem amor, tem paz, alegria. Ele olha para a gente, ele não vê a gente com um monte de defeito, com um monte de problema, com um monte de confusão, não. Ele olha e vê a gente salvo, limpinho, com as vestes brancas, porque ele olha para a gente e aí ele nos enxerga através de Jesus. O louvado seja Deus. Porque em Jesus reflete a glória de Deus. A luz de Jesus está sendo refletida sobre nós. É assim que Deus nos vê. Porque Deus ama cada um de nós. Ama, cuida e protege. Então toda doença, enfermidade, preocupação, problema, sintoma, dor, exames que deram resultados positivos, está tudo isso repreendido em nome de Jesus. Exames que serão feitos, consultas que serão feitas. Desenganado pelo médico, é tudo bobagem do capeta. Está tudo isso repreendido em nome de Jesus. Agradecemos a Deus pela paciência e pelo amor que Ele tem por nós. Agradecemos a Deus pelo fluir do seu Espírito Santo sobre nós. Agradecemos a Deus porque nós temos o Espírito Santo em nós, conosco, e onde estivermos. Porque o Espírito retrata a presença do Senhor. E Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Louvado seja Deus por isso. Ele está em todos os lugares. E tudo que nós precisarmos, todo tipo de necessidade Ele vai suprir. Porque Ele disse que iria suprir toda necessidade. Está aflito, ansioso, lançai toda ansiedade, lançai toda aflição no Senhor, porque Ele venceu o mundo. No mundo tereis aflições, e aflições não são doenças nem enfermidades, são problemas e preocupações, que poderão depois trazer doenças e enfermidades. As aflições é tudo aquilo que o inimigo coloca no dia a dia para tirar nosso sossego. Mas nós sabemos em quem temos crido, nós confiamos no nosso Deus, forte, vivo, único, verdadeiro e poderoso. E é nesse Deus que nós confiamos, que nós depositamos a nossa fé, que nós acreditamos que nós um dia recebemos o seu Filho em nosso interior como Salvador da nossa vida. Vamos crer nele até o fim. Vamos esperar nele até o fim. Vamos esperar Ele até o fim. Esperar o que Ele vai realizar na nossa vida até o fim. Tudo isso é passageiro. Mas a eternidade a qual nos estamos nos preparando, essa é eterna. O nome já diz eternidade. Aqui parece que a vida não termina nunca, a luta não termina nunca, mas isso aqui é passageiro, meus queridos. Logo passa. Logo estaremos com o Senhor. Mas enquanto isso, na terra dos viventes, precisamos vencer um dia de cada vez. Andar e viver de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé, em nome de Jesus. Que o Senhor adesse nossas mãos, calce nossos pés, para a gente continuar caminhando firmes. Como Ele falou para Josué, estarei contigo por onde quer que andares. Conforme a gente vai andando, a gente tem que ir conquistando. Porque na caminhada o Senhor Jesus nos ajuda e nos ensina a caminhar e a conquistar o melhor desta terra. Eu abençoo cada um de vocês, declaro a bênção, a vitória, que o Senhor conforte seus corações, que o Senhor renove suas forças, que o Senhor traga paz, alegria, renovo, restauração, renovação,
O Senhor traga a transformação, restituição, prosperidade, um descansar na presença dele, traga paz, leve cada um a andar por passos verdejantes, a voar nas asas do Espírito, dê forças e dê visão de águia, olhos, ouvidos, né, lábios espirituais, coração, uma mente espiritual, um olfato espiritual, todos os nossos sentidos espirituais, para que a gente possa entender, perceber, discernir com a sabedoria do Senhor tudo o que Ele tem para realizar a cada dia nas nossas vidas. Nós, nossa família, em todos nós, nossa parentela, nosso lar, nos casais, né, nos casamentos do pessoal, no relacionamento familiar, no temperamento, no comportamento. Bênção do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Aprendemos como Paulo a viver contentes em toda e qualquer situação. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, diz Filipenses 4,13. E também, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Ele, quem vai impedir? Lá em Neemias 19, 25, se não me engano, Neemias fala assim, Jó 19, 25, Jó fala assim, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre essa terra. Mas que Redentor? Ele já estava imaginando sem saber. Lógico, o autor, né, quem criou a redenção, aquele que salva é Deus. O instrumento da salvação foi Jesus. Então ele fala, o meu Redentor vive. Então o meu Redentor não está morto. Por tudo isso que eu estou passando, eu sei que na hora H eu vou ter a vitória. Era isso que Jó estava falando, resumindo tudo. E nós sabemos ali, no último capítulo de Jó, né, versículo 10, Jó orou para os seus amigos, e a sorte de Jó foi completamente revertida, foi convertida em bênção, a sua vida se multiplicou, e muito do que ele perdeu voltou para ele muitas vezes mais. Pode não ser que aconteça muitas vezes mais para nós, mas a restituição existe e é verdadeira. Desde que, também, eu e você continuemos a ser fiéis em todas as coisas com o Senhor, obedecendo, ouvindo, confiando, crendo, guardando. Aí, meus queridos, é só uma questão de tempo para a bênção acontecer em nome de Jesus. Amém, queridos? Abençoo cada um de vocês, declaro a bênção, a vitória, a paz, a alegria para todo mundo. Abençoo toda a família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus.